Olá, pessoal! Hoje, na nossa terceira aula, vamos trabalhar a gestão da qualidade total. Nas nossas últimas aulas, viemos trabalhando os conceitos de qualidade, o histórico, a evolução e também suas abordagens. A partir destas abordagens, observou-se uma necessidade de gerenciar um conjunto de atividades relativas à qualidade, de modo que atenda a qualquer que seja seu enfoque. Vamos ver então uma figura que descreve um resumo do que vem a ser então a gestão da qualidade. A qualidade, como já vimos em outras aulas, ela pode ser caracterizada como a habilidade de um conjunto de características de um produto, processo ou sistema em atender aos requisitos dos clientes e outras partes interessadas. Assim como, neste desdobramento, a gestão da qualidade consiste num conjunto, então, de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade. A gestão da qualidade, ela pode ser dividida em planejamento, controle, garantia e melhoria da qualidade, cujas definições vocês podem ver abaixo de cada uma. Cabe mencionar que esses quatro conceitos eles correspondem a um conjunto de atividades presentes na organização, ou seja, correspondem à função qualidade e não necessariamente são estabelecidos como áreas funcionais da empresa. Ou seja, são tarefas intrínsecas à qualidade, não necessariamente a um departamento de qualidade. É importante também notar que as atividades de melhoria da qualidade, elas podem estar presentes nas outras três, ou seja, elas podem ter melhoria da qualidade no planejamento, no controle e na garantia. Por essa razão, ela abrange as outras e não está em um quadro específico como estas aqui, e sim em uma linha contínua, né, sem limitações. Por que fazemos questão de falar gestão da qualidade total? Porque, conforme a gente viu nos quadros resumos das eras da qualidade, a qualidade ela nem sempre foi total. Antes, ela era apenas uma preocupação com a inspeção. E hoje, a qualidade ela é vista de uma outra forma. Ela passa a ser, então, um ambiente no qual a qualidade é definida da forma mais ampla e abrangente possível. Desta forma, quando se menciona gestão da qualidade total, deseja-se, na verdade, lembrar que existe um novo modelo de gestão, baseado em um novo conceito de qualidade. Vamos falar agora um pouquinho do que vamos fazer hoje na aula. Vamos fazer uma breve introdução sobre a gestão da qualidade total, trabalhando e definindo conceitos. Vou mostrar para vocês a ferramenta do PDCA e vamos também discutir temas que são importantes para a gestão da qualidade total, que é o gerenciamento por processos, a padronização, o gerenciamento da rotina e o gerenciamento pelas diretrizes. Vamos então para a introdução. Uma empresa é um organismo complexo, composto de vários processos, sistemas, atividades, funções, interesses, objetivos, métodos e pessoas. Gerir, então, uma empresa significa gerir também isso tudo. No entanto, dentre todos esses elementos, as pessoas são de longe o mais importante. Não se trata apenas por ter uma visão humanista, mas da constatação de um fato, das pessoas dependerem de todos os outros elementos. Sem as pessoas, os demais não existem. Por isso, fazer a gestão da qualidade em uma empresa é, antes de tudo, fazer a gestão das pessoas para a qualidade. Esta não é uma tarefa que possa ser executada por um gestor isoladamente. Então, é preciso atribuir responsabilidades em diferentes níveis para diferentes atores. Para ajudar, então, nesse complexo jogo de compartilhar estas responsabilidades, de maneira responsável, surgiram então no decorrer dos anos conceitos, ferramentas e sistemas muito úteis aos gestores. São verdadeiros triunfos que apresentaremos ao longo desta aula. Começaremos explicando os conceitos da gestão da qualidade total, TQM ou TQC.
Depois estudaremos o uso do ciclo PDCA e em seguida dedicaremos, assim como já foi falado, ao gerenciamento por processo, a padronização e o gerenciamento de rotina, para depois falarmos do gerenciamento das diretrizes. Então, vamos falar um pouco sobre o TQC. O TQC ou TQM, há quem considere algumas diferenças sobre eles, afirmando que o primeiro, a qualidade de vista é do ponto de vista do cliente, outros sobre a ótica dos elementos envolvidos na cadeia produtiva, incluindo, por exemplo, fornecedores. Assim, a primeira estaria relacionada, então, com o que chamamos, em português, da gestão da qualidade total, o TQM, né? E em segundo, o que chamaríamos de controle total da qualidade, o TQC. A maior diferença, na verdade, está na sua origem. O TQM é a abordagem norte-americana, enquanto o TQC é a abordagem japonesa, que foi criada a partir das teorias de Deming e Juran, mas com grandes contribuições de estudiosos também da qualidade do próprio Japão, como o Taguchi e o Ishikawa, alguns dos gurus trabalhados na primeira aula. A norma ISO 9000, como veremos na frente, é um sistema de certificação, bem como outras demais, utilizam o termo gestão da qualidade sem o adjetivo total. Mesmo assim, como vimos antes, entre os seus princípios estão contemplados os fornecedores, o que vai ao encontro do TQC. Ou seja, na prática não há muitas diferenças, dado que os termos são gestão e controle estão profundamente imbricados na administração de uma empresa. Eles são profundamente interligados. Então, portanto, nós não vamos trabalhar esses termos como termos diferentes, e sim sinônimos. Nas nossas primeiras aulas, a gente trabalhou a questão da evolução dos conceitos de qualidade e vimos que antigamente a qualidade era vista como um produto de um trabalho quase artesanal, mas hoje ela é vista como um produto de um sistema. E esse sistema é o próprio TQM, o Total Quality Management, também conhecido como TQC. Independente do nome, né, é preciso deixar claro que o TQM ele não é a qualidade, mas sim um sistema de gerenciamento que permite chegar a ela. Um sistema, como vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, é um conjunto de elementos e ou processos organizados de determinada forma, segundo determinada lógica e para um fim específico. O nosso organismo é uma excelente fonte de exemplos, pois, além de ser um sistema, ele é formado por vários outros sistemas de diferentes fins. Uma empresa é como um organismo, pois também é composta de vários sistemas, como, por exemplo, o sistema nervoso. Então, um sistema de gerenciamento ele é análogo ao sistema nervoso. A ele cabe controlar e dar diretrizes a todas as funções da empresa, mas ele não pode trabalhar sozinho. Deve alimentar os demais sistemas da empresa, tais como o planejamento, a produção, as vendas, o atendimento a clientes, etc. E a eles ser também alimentado. O TQM ele é um sistema de gerenciamento que difere dos demais por ter a qualidade seu objetivo principal. Quando uma empresa ela é gerida pelo princípio da qualidade, os demais objetivos, como lucro, por exemplo, eles deixam de ser importantes, mas passam a derivar daquele. Por isso, tem sido tão difícil para as empresas no mundo implementarem efetivamente esse tipo de gerenciamento. É muito difícil quebrar de verdade a lógica do lucro e aceitar que ele será consequência da qualidade. Ou seja, é a partir da qualidade é que se vai chegar ao lucro. Falcone Campos, um dos brasileiros mais estudiosos da área de qualidade, afirma que a empresa é um meio para atingir a satisfação das necessidades de todas as pessoas, sejam elas clientes, acionistas, empregados e vizinhos.
E para ele, que utiliza a nomenclatura de TQC, ele é um sistema gerencial que se pauta pela satisfação das necessidades das pessoas ligadas à empresa, como veremos na próxima figura. Para Falcone, os clientes eles devem sentir-se satisfeitos com a compra de um produto ou com a prestação de um serviço. Os empregados também são vistos dentro do TQC como pessoas que precisam ser bem remuneradas e respeitadas, com oportunidades também de crescimento. Já os acionistas, eles precisam ter garantido o retorno dos seus investimentos e a lucratividade, para que possam reinvestir e gerar mais empregos. E por fim, os vizinhos, eles também necessitam de respeito, e o controle ambiental é um modo de fazer isto. Falcone Campos acredita que controlar uma empresa equivale a saber quais de seus objetivos não foram realizados, analisar por que isso aconteceu, detectando as causas dos problemas e atuar sobre eles de modo a melhorar os resultados. Para ele, toda empresa tem como objetivo, pelo menos idealmente, a qualidade total. O autor propõe, então, uma interessante equação para explicar esse conceito de TQM, que é esta aqui, o controle mais qualidade total. Essa fórmula ela pode ser desdobrada em controle total mais qualidade total. O controle total é aquele que é exercido por todas as pessoas da empresa, em todas as instâncias e também de forma sistêmica. E a qualidade total é a satisfação das necessidades de todos os envolvidos na empresa. Além disso, Falcone propõe a definição do TQC em 11 tópicos que podem ser assim resumidos. Orientação pelo cliente. Isso significa que devem-se prestar os serviços e oferecer os produtos requisitados pelo consumidor, ou seja, atender o cliente da forma como ele quer ser atendido. Ponto 2. Qualidade em primeiro lugar. O lucro contínuo deve ser garantido pela qualidade. Isto significa pautar-se por ela do planejamento à produção. Ou seja, não esquecer que a qualidade ela deve estar em primeiro lugar em qualquer fase do processo, da empresa e etc. 3. Ação orientada por prioridades. Então, é necessário definir as prioridades segundo a sua criticidade e começar a resolver primeiro o que for mais importante. É fazer um ranking mesmo dessas prioridades e seguir resolvendo aquelas que inicialmente são as mais críticas. 4. Ação orientada por fatos e dados. Devem-se então tomar decisões pautadas sempre pelo que está de fato acontecendo, com informações oriundas de dados precisos. Ou seja, é preciso ter essas informações para tomar decisões, e isso é importante. Controle de processos. É preciso garantir a qualidade nos processos dos quais resulta o produto final, pois as ações pautadas pelos resultados são tardias. Ou seja, é necessário ter todo o controle do processo, da garantia nesse processo, para que seja mais eficiente, mais eficaz e não gere aquela bola de neve lá no final. 6. Controle da dispersão. É necessário descobrir as dispersões de dados e as suas causas para tomar ações corretivas. Ou seja, esse controle de dispersão é basicamente uma técnica estatística onde se busca informações, né, dentro desses dados, se há uma discrepância para identificar irregularidades no processo e etc. 7. Próximo processo é o seu cliente. Isto significa que o cliente é o rei e que se deve atender aos seus desejos, desde que razoáveis. Para isso, é preciso conhecê-lo.
Este ponto 7 nos remete à ideia da organização como um sistema. A gente deve lembrar que, na produção, por exemplo, que recebe o material do setor de compras, eles também podem ser considerados uma relação cliente-consumidor, porque um depende do outro. Então, nós temos que pensar que dentro da própria empresa nós temos diversos clientes e que nós devemos conhecê-lo para que nada dê errado. 8. Controle a montante. Significa controlar os problemas em sua nascente, e não no fim, que seria o próprio cliente. 9. Ação de bloqueio. Aqui, prevenção é a regra. Um erro não pode acontecer duas vezes pelo mesmo motivo, e os erros também eles devem ser previstos. 10. Respeito pelo empregado como ser humano. É preciso que as pessoas se sintam cooperando criativamente e crescendo com a empresa. E, por fim, 11. Comprometimento da alta direção. O gerenciamento ele deve ser feito com base nas diretrizes definidas para a empresa, e a alta administração deve comprometer-se e contribuir efetivamente com isto. Analisando, então, os 11 princípios propostos pelo Falcone, a gente pode perceber que implantar, então, um sistema de qualidade em uma empresa envolve muito mais do que simplesmente alterar as rotinas de trabalho. Trata-se, então, de uma mudança no modelo mental de todos os envolvidos, da proposição de uma forma de pensar diferente que também vai refletir em comportamentos diferentes. Não se muda uma forma de pensar por algum decreto. É preciso tempo, paciência e muito trabalho de educação e treinamento. Dessa mesma forma, não é possível implantar o TQC sem o engajamento da alta administração, pois a mudança começa pela forma de gerenciamento da empresa e desce em cascata para todas as funções e processos, direcionando-os para os princípios da qualidade. Trata-se, então, de uma mudança cultural, e mudanças culturais requerem tempo. A implantação do TQC costuma ser prevista por cerca de 5 ou 6 anos, mas melhorias significativas costumam ser sentidas já nos primeiros anos, em virtude dos controles efetuados sobre os processos e também sobre a rotina da organização. O TQC ele dispõe de muitas ferramentas para ajudar a organizar as rotinas de um modo geral. E nós vamos estudar uma delas hoje. Vamos falar um pouco agora a respeito do PDCA. O ciclo PDCA talvez seja uma das mais famosas ferramentas do TQM para controle de processos. Ele foi levado ao Japão por Deming e amplamente empregado naquele país. Mas antes de falar do ciclo em si, vamos observar essa figura e vamos ver como funciona normalmente o processo produtivo em empresas que não fazem a gestão da qualidade. Como podemos ver nessa figura, um processo produtivo usual possui basicamente 3 etapas mais ou menos estanques: o planejamento, a produção e a checagem, ou a inspeção. Há uma preocupação com a qualidade, mas em geral ela é expressa apenas na inspeção do produto. E, como já vimos, ela é uma medida tardia, pois impede a prevenção do erro. Embora muitas vezes o erro não chegue ao consumidor diretamente, ele gera custos, e sabemos que os custos do processo produtivo, cedo ou tarde, são repassados no consumidor através do preço dos produtos. Como podemos ver, a produção ela está espremida entre o planejamento e a checagem. Ela não opina em nenhum deles, mas deve executar o que o planejamento manda e corrigir os erros que a inspeção detecta. Em geral, essa correção não é pensada como uma correção de processos. O ciclo PDCA ele propõe a análise dos processos com vistas à sua melhoria. E, como veremos a seguir, as etapas do PDCA permitem a intervenção em um processo produtivo completo ou em qualquer atividade de uma empresa,
Cada uma delas corresponde mais exatamente ao que segue. Segue a figura do PDCA, comparando-se à figura anterior da produção. Então, vamos lá. O tradução do inglês, seria executar. E executar coloca o planejamento em prática. Então, vamos começar do P. O plan, planejar. Planejar significa definir os objetivos ou metas e as estratégias ou métodos para alcançá-lo. Ou mais simplesmente, o que faremos e o que queremos para consegui-lo. Executar. Colocar o planejamento em prática, observando e medindo cada etapa, a fim de coletar dados para verificação do processo, e não do produto na próxima etapa. Check. Checar. Analisar os dados gerados pelo processo, a fim de verificar se este está adequado ao resultado pretendido. Caso não seja, verificam-se os desvios e propõem as mudanças. Act, agir. Efetivar as mudanças propostas na etapa anterior, voltando à primeira etapa e corrigindo o método ou as metas de planejamento. Então, fica bem claro as etapas do ciclo: executar, planejar, executar, checar e agir. E o que mais chama atenção aqui também é que, embora não tenham setinhas aqui, né, ficou apenas um fluxo contínuo aqui entre as etapas, elas se intercomunicam e se retroalimentam, ou seja, a todo momento você pode, o que a gente fala, girar o PDCA. A maior dificuldade de aplicação dessa ferramenta é justamente porque ela não fragmenta as etapas do processo. E isso acontece principalmente em organizações ocidentais, que são muito ainda influenciadas pelo modelo taylorista. Nossas empresas, cada uma das etapas do processo tende a ser executada por pessoas diferentes, sem comunicação real. Quem planeja, apenas planeja. Quem executa, não dá opiniões de planejamento. Quem executa, não dá opiniões no planejamento. Quem checa, não planeja, não executa e, às vezes, nem compreende o processo todo. E o pior de tudo, o ônus mais pesado recai sempre sobre a produção, e que, em geral, é culpada por todos os defeitos e tem seu trabalho reduzido a um mero executar, o que foi determinado, né? Esvaziando qualquer responsabilidade sobre o como fazê-lo. Aqui eu coloquei o que é cada fase do ciclo, né, para vocês lerem aí. Planejar, executar, checar e agir. Então, vamos falar um pouquinho das vantagens do PDCA. Este ciclo, ele permite, então, integrar as etapas de um modo relativamente simples. E aplicar ele também não exige nenhum malabarismo e nem dispêndio de tempo. E as maiores vantagens do ciclo, então, inicialmente ele pode ser usado em qualquer instância da empresa, produzindo melhorias consistentes nos processos e em atividades em geral. E também integra as etapas produtivas, envolvendo todos os atores e tornando todos eles responsáveis pela qualidade do processo. Vale dizer que o ciclo PDCA ele pode ser usado tanto para controlar um processo quanto para aperfeiçoá-lo, visando a melhoria contínua. Neste primeiro caso, o controle, trata-se de melhorar os processos existentes na empresa, estabelecer tais melhorias como padrão e usar o PDCA para manter este padrão. Pode-se também melhorar o padrão sempre que novas metas forem determinadas ou que o PDCA aponte caminhos para tal. Com essa melhora de padrão, já entramos no segundo caso, o da melhoria contínua. Sempre que uma melhoria é assumida como padrão, ela se torna um novo patamar de qualidade, que poderá ser novamente melhorado
e gerar um novo patamar, e assim sucessivamente na busca contínua da perfeição do processo. É realmente como subir escadas. Vamos falar agora sobre o gerenciamento por processos. Já dissemos antes que o PDCA é uma das principais ferramentas para o controle dos processos de uma empresa. Notemos, então, que ele altera a visão usual que temos de controle, tirando do domínio exclusivamente dos supervisores ou gerentes, passando ao domínio dos trabalhadores envolvidos em todo o processo. Em outras palavras, estamos afirmando que a aplicação de ferramentas como o PDCA democratiza a gestão de processos. Mas o que exatamente é um processo? Na apostila de vocês têm o conceito que diz: processo é uma série de ações sistemáticas visando a um certo resultado. Exemplo: processo de fazer vinho, ação ou operação contínua, ou séries de ações ou alterações que ocorrem de uma maneira determinada. Para Falcone, é um conjunto de causas que provocam um ou mais efeitos. A empresa ela pode ser definida, então, como um grande processo, formado por vários outros processos menores de manufatura ou de serviço. Dessa forma, gerenciar a empresa poderia ser definido como gerenciar um grande processo. O gerenciamento por processos, então, ele é o nome dado ao gerenciamento que decorre do controle de cada um dos processos da empresa. Ele é, por definição, um gerenciamento compartilhado. Isto porque é impossível para o presidente ou diretor da empresa controlar todos os processos dentro da organização. Então, ele permite compartilhar esses controles com os funcionários diretamente ligados a cada processo. E isso garante, então, a qualidade em todas as etapas até o final do processo. Uma outra característica do gerenciamento de processos é que ele também permite a todos os envolvidos conhecer exatamente a sua contribuição naquele processo para a organização. Normalmente, assim como vocês já viram em outras aulas, ou até mesmo na vida real, né, nas empresas, esta empresa ela é representada através de um organograma que mostra as funções e os níveis hierárquicos dentro de cada departamento. E esse desenho ela não considera os processos. Então, nós vamos ver na próxima figura que vai mostrar o funcionamento então de uma empresa baseada em processos. Então, nós temos que a fábrica de móveis ela possui, então, 7 processos. O planejamento de móveis, o projeto de móveis, planejamento da produção, compra de materiais, execução dos projetos, vendas, entrega e montagem e assistência técnica. É importante perceber que esses processos mostrados nessas figuras, eles não são fixos. Ou seja, eles se comunicam e também se retroalimentam constantemente. Eles não são rígidos, na verdade. O projeto dos móveis, por exemplo, o processo 1, ele é o primeiro processo indicado. Interfere diretamente no planejamento da produção, que é o processo 2, e na compra dos materiais, que é o processo 3. Contudo, se dada madeira começa a escassear no mercado, ou seja, começa a ficar em falta, o projeto ele deve prever o uso de uma outra madeira. Desta forma, se a montagem dos móveis da casa do cliente revela-se um gargalo para a empresa, a solução pode estar não em massacrar o pessoal da montagem, fazendo-os trabalhar 16 horas por dia, mas em alterar algum detalhe do projeto que torne esse serviço mais eficiente. Do mesmo modo, se os móveis não saem da fábrica exatamente como planejado, ou se constantemente apresentam algum defeito recorrente, pode ser a hora de rever o projeto. Então, como podemos ver, temos um processo dentro de cada processo. Então, temos processos de primeiro nível, segundo nível, até que a gente chega nas atividades mais simples.
Então, a gente vê que esses processos, eles são tanto operacionais quanto administrativos e englobam pessoas vindas de diferentes departamentos da empresa. Vale ressaltar mais uma vez, né, que dividir o processo macro em processos menores permite um maior controle total deles. Vamos imaginar que aconteça um problema na montagem dos móveis, no processo 6. Não é mais importante ouvir a opinião de um próprio marceneiro do que de um gerente? Os gerentes, estando em outras posições, eles não trabalham e não lidam 100% com aquilo. Então, eles não têm propriedade para falar sobre o assunto. Não que eles não tenham propriedade, mas as chances que eles tenham esse conhecimento técnico para dar conta desse problema, ela é muito menor. O Falcone, ele explica que para gerenciar um processo, ele é preciso avaliar seus efeitos utilizando os itens de controle, ou seja, são índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade total. Os itens de controle, eles devem ser criados a partir de pontos de controle, isto é, partes do processo sobre as quais se possa atuar efetivamente, corrigindo desvios que porventura apareçam. Já os itens de verificação são, segundo o Falcone, índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que afetam determinado item de controle. Explicando de uma maneira mais clara, mais objetiva, os itens de controle, eles são capazes de apontar em que aspectos os resultados não saíram como esperado, enquanto os de verificação, eles apontam os motivos pelos quais aqueles aspectos do resultado não saíram como deveriam. O resultado deste mapeamento de processo é uma identificação muito mais rápida dos problemas e suas causas, permitindo, por consequência, correção igualmente mais rápida e eficaz. Outro tema bastante interessante e importante para a gestão da qualidade total é a padronização. Com certeza você sabe o que é padronização. Quando os professores pedem para fazer um trabalho e pede as normas, né, as referências, isso tudo é padronizar. Padronizar é fazer algo sempre do mesmo modo. E para as empresas, né, as organizações, padronizar significa fazer determinada tarefa sempre da mesma maneira, a fim de obter sempre o mesmo resultado. Um exemplo mais claro da questão da padronização seria uma pessoa, quando vai a uma lanchonete, pede um cafezinho. Ele sempre gosta, né, do sabor do café, da quantidade de açúcar. E um dia ele volta à lanchonete e a funcionária foi demitida. E ao pedir o café está totalmente diferente. Então, neste caso, não se houve uma padronização de como fazer o café. E sem essa padronização é difícil falar em qualidade. Porque se não tem uma constância nessas características do produto, como que nós vamos melhorar? Então, no cotidiano de uma empresa, várias pessoas fazem a mesma tarefa. E o resultado não pode ficar à mercê da habilidade dessa pessoa. Então, deve estar claramente estabelecidos os métodos para obter os resultados esperados para a organização. A padronização em uma empresa significa, portanto, não apenas ter registrado os procedimentos padrão, mas também certificar-se que tais procedimentos sejam efetivamente seguidos. Isso minimizará as chances de erro e manterá os resultados dentro da conformidade esperada. Ou seja, além de ter um passo a passo de como fazer o café, é necessário ter certeza que esse passo a passo ele é seguido. A padronização, ela também pode ser, em alguns casos, uma questão de segurança. Um exemplo seriam os carros.
A gente pode observar que em todos os carros, os pedais de acelerador, freio e embreagem, eles são colocados na mesma posição. Isso justamente para não causar acidentes, para que uma pessoa que não esteja acostumada com aquela marca ou aquele carro faça o uso indevido dessas peças, desses pedais. Então, a gente pode observar que a padronização ela faz muito mais parte do nosso cotidiano do que a gente imagina. O Falcone, mais uma vez, ele apresenta alguns princípios que devem ser seguidos para o estabelecimento de padrões. Os usuários eles devem participar ativamente da padronização, discutindo e ajudando a definir qual é a melhor forma de se obter o resultado desejado. Isso propicia maior engajamento de todos em relação aos procedimentos estabelecidos. 2. Os padrões eles devem ser periodicamente revistos e atualizados, sob pena de que se tornem obsoletos e atrapalhem a produtividade, ou ainda sejam ignorados. Ou seja, os padrões eles devem sempre ser revistos e atualizados. 3. O registro de um padrão deve ser simples e compreensível para todos os usuários. Nada de textos excessivamente elaborados e complexos. Esse registro ele pode ser lido e compreendido rapidamente. Os padrões eles também precisam ser facilmente reconhecidos pela forma, ou seja, sua aparência também precisa ser padronizada. O padrão deve ser objetivo. De nada adianta dizer que dado produto deve ser resistente se não determinamos o que significa resistência. Deve resistir a quedas, à umidade? Nesses casos, melhor dizer que deve ter uma estrutura inquebrável e impermeável. Objetividade não dá margem a interpretações errôneas. Por fim, o padrão deve ser realista e usável. De nada adianta um padrão altíssimo que não possa ser cumprido. É o caso de um padrão que preveja o uso de uma tecnologia não disseminada pela empresa. Assim, qual o papel de um gestor na padronização? A ele cabe garantir que todos os procedimentos sejam padronizados e que os usuários participem da discussão sobre essa padronização. A padronização é a peça-chave do gerenciamento da rotina, que veremos a seguir. O gerenciamento da rotina é uma parte integrante do gerenciamento das diretrizes, que será o próximo tópico trabalhado. Ele usa como princípio algo que temos falado várias vezes, que é a autonomia dos funcionários para resolver problemas e garantir a qualidade nos processos que lhe dizem respeito diretamente. Assim como a gente falou na questão da fábrica de móveis, então, o objetivo é que cada funcionário ele seja responsável pelo que faz, fazendo rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos pela organização. Voltando no exemplo da fábrica de móveis, a gente pode imaginar que naqueles processos muitas rotinas operacionais também estão envolvidas. E aí vamos pegar, por exemplo, o processo 3, que era a compra de materiais. Nesse processo existem várias atividades, como a escolha de fornecedores, pagamento de fornecedores, negociação de preços, controle de estoques e recebimentos e estocagens de materiais. Estes são os procedimentos. A meta, por exemplo, deste processo seria entregar à equipe de produção material em conformidade com padrões da empresa aos melhores custos. Ou seja, a meta é lidar aqui com o próximo passo como se fosse o cliente mesmo. E o gerenciamento da rotina, ela proporia então, quer dizer, ela espera que essa equipe de compras então, ela agisse como uma microempresa, trabalhando para atingir essa meta, como um cliente, assim como a gente já comentou. Então, para garantir o cumprimento dessa meta, a própria equipe de compras participaria ativamente da construção ou da melhoria dos padrões relativos a seus procedimentos e produtos. E ela também criaria formas de avaliar o cumprimento da meta, além de
também regular os seus microprocessos de forma a corrigir os desvios. Por isso mesmo, o gerenciamento da rotina é uma das primeiras coisas a se fazer quando se implanta o TQC. Trata-se de dar autonomia às equipes de trabalho para que se conduzam suas atividades cotidianas com excelência, contribuindo dessa forma para a excelência dos processos e, consequentemente, da empresa. Por fim, vamos falar sobre o gerenciamento pelas diretrizes. O gerenciamento pelas diretrizes permite que aquelas microempresas, aquelas unidades que seriam trabalhadas como clientes internos, elas tomem suas decisões e controlem as suas atividades em consonância com o planejamento estratégico da empresa. Do contrário, todos os processos e todas as rotinas podem funcionar extremamente bem, porém, não necessariamente em consonância. E o que a empresa precisa é que todos tenham a mesma visão das metas a serem atingidas e dos métodos também a serem utilizados para isso. De certa forma, trata-se de padronizar a visão de que o funcionário tem dos objetivos da empresa, assegurando que todos os entenderam da mesma forma e também trabalhem para conquistá-los. O Falcone afirma que o gerenciamento das diretrizes é formado pelo gerenciamento funcional, que seria esse gerenciamento da rotina, e também pelo gerenciamento interfuncional. Este segundo, ele deve estar sob a responsabilidade do alto escalão, pois tem a missão de gerenciar as diretrizes estratégicas da empresa, que são quase todas as implicações interdepartamentais. O comprometimento, então, desse alto escalão da empresa é fundamental para o sucesso desse gerenciamento. E a ele cabe também desdobrar as diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico para os demais níveis hierárquicos. Esse desdobramento das diretrizes possibilita meios para alinhar a gestão da rotina diária com as metas e as estratégias da empresa, garantindo que elas se efetivem por meio de melhorias concretas nos processos e produtos. Por fim, ao desdobrar-se a todos os níveis hierárquicos, uma diretriz precisa tornar-se cada vez mais concreta. Por exemplo, se em dada empresa a diretriz fosse gastar menos energia elétrica, ela poderia ser traduzida para os funcionários em instruções como: favor desligar os monitores dos computadores sempre que se ausentar da empresa por um período superior a 10 minutos. Ou usar o ar-condicionado apenas quando a temperatura for superior a 25 graus. Em um restaurante, a diretriz poderia ser: incrementar as vendas de vinho, desdobrada para os garçons em oferecer a todos os clientes pelo menos 2 sugestões de vinhos, de diferentes faixas de preço, para acompanhar os pratos escolhidos. Em resumo, trata-se de um sistema administrativo que dissemina as diretrizes e metas da empresa para todos os seus níveis hierárquicos, tornando-os inteligíveis, dimensionáveis e factíveis para todos, de modo que seja possível a cada funcionário compreender exatamente o que deve fazer para contribuir para o sucesso da empresa. Bom, gente, essa foi a aula de hoje.